Olá, meu irmão, minha irmã, e a paz esteja dentro do vosso coração. Hoje eu estava meditando acerca do tempo que eu estive participando da, da vida, do cotidiano, das atividades da Congregação Cristã no Brasil, a CCB, ou do mundo evangélico, né? O mundo evangélico é visto sob a ótica, sob a interpretação dos líderes da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, porque ao longo do tempo eu pude observar o seguinte: existem muitas denominações que saíram da Igreja Católica, né? E cada uma foi tendo a sua interpretação. Isso é interessante, né? Para meu irmão, minha irmã ter uma ideia, um dia desses eu estava vendo alguns assuntos na internet e encontrei uma página que relacionou todos os fundadores das igrejas tidas como cristãs, pelo menos as mais importantes, né? E deixa eu ler aqui para o meu irmão e minha irmã. Isso na contagem, assim, do ano após Jesus, né? Então é o nosso calendário. Em 337 anos após o ano zero, ou após a morte de Cristo, né? A primeira igreja a ser fundada com esse título, né? Defendendo a bandeira cristã, foi a Igreja Católica Romana. Isso foi em 337. No ano de 337, um imperador de nome Constantino fundou a primeira igreja. Não foi Jesus quem fundou a igreja, não foram os apóstolos também que fundaram as igrejas. Eles constituíam, pelo que nós aprendemos no Evangelho, os apóstolos, seguidores dos ensinos de Jesus, eles constituíam tipo uma seita, né? Aos olhos dos judeus, a seita dos nazarenos, ou uma irmandade. Mas eles não constituíram o famoso registro, né? Não deram nome, não criaram lá as coisas que as igrejas gostam de criar. Então a primeira igreja foi criada, tida como cristã, independente dos apóstolos e de Jesus, né? Foi um imperador romano, por isso a Igreja Católica Romana, no ano de 337. Depois, parece que dentro da Igreja Católica houve lá um racha, né? E foi criado a Igreja Católica Ortodoxa. Eles divergiram na sua linha, acredito que em questões de santos e esse tipo de coisa, e foi criado por também uma pessoa ilustre, importante, que foi Vladimir, da Rússia, né? Ele criou a Igreja Ortodoxa. Isso no ano de 988. Então passou-se aí 600 anos com a liderança absoluta da Igreja Católica Romana. E aí o racha, então criou-se duas igrejas. Continuou a Igreja Católica e no ano de 988 a Igreja Ortodoxa. Existe até hoje, né? Mas no ano de 1517 foi criado por Martim Lutero. Criado não, na verdade existia rachas, né? E aí é como
Funciona como os partidos políticos. Há um desentendimento num grupo lá, eles criam um novo partido político. Então criou-se a Igreja Luterana. Ela tinha como líder e fundador Martim Lutero, no ano de 1517. Já estamos aí com a terceira igreja importante. Não passou muito tempo. 1534. A Anglicana foi criada por um rei chamado Henrique VIII da Inglaterra. Quer dizer, um rei, mais uma pessoa ilustre e de posse, criou a igreja anglicana. É interessante, né, meus irmãos, minhas irmãs? Geralmente a primeira igreja foi criada por um imperador. E aí veio imperadores, reis, né, padres ilustres, e a coisa foi por aí. Em 1534, então, criou-se a Igreja Católica Anglicana, a Igreja Cristã Anglicana. Mais um pouquinho à frente, quer dizer, poucos anos, porque se a Anglicana foi em 1534, em 1536, 2 anos depois, Juan Calvino, ele criou a linha do calvinismo, a igreja cristã, sobre a visão diferenciada do calvinismo. Então criou-se aí mais uma igreja. Em 1605, foi criado na Europa a Igreja Batista, por o nome dele, John Smith. Então, John Smith criou a Igreja Batista na Europa. Nos Estados Unidos, em 1639, praticamente 34 anos após, o criador foi Roger Williams, criou a Igreja Batista nos Estados Unidos. Então a gente tinha uma batista na Europa, criou-se uma batista nos Estados Unidos. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, em 1744, criou-se a Igreja Metodista pelos irmãos John e Charles Wesley, 2 irmãos. Pessoas ilustres também, né? Bom, pelas minhas contas, nós estamos aí já na 8ª Igreja Cristã, né? E isso em 1744. Em 1829, foi criado por Joseph Smith. Joseph Smith criou a Igreja dos Mormons. Ela existe. Todas essas igrejas existem, né? E um ano depois, em 1830, foi criado por William Miller a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não passou muito tempo. Vamos voltar aqui. 42 anos depois, em 1872, foi criado a Igreja Testemunha de Jeová. E 1872 passou um período aqui de 29 anos e foi criado a Igreja Pentecostal. Em 1901, a Igreja Pentecostal foi criada por Charles Fox. Eu acho que o nome é Parham. A Testemunha de Jeová foi criada por Charles Russell. Eu não tinha dito o nome. Charles Russell. E a Pentecostal, em 1901, por Charles Fox Parham. E nós sabemos que, em 1910, foi então iniciado a Igreja Congregação Cristã no Brasil, que também é uma igreja pentecostal. É a linha pentecostal. Aqui nós colocamos as igrejas que têm as suas interpretações, mas até a própria CCB, contrariando em algumas coisas o seu evangelizador, de nome Franciscon, criou a sua metodologia, as suas crenças, os seus rituais diferenciados.
Meu irmão, minha irmã, pela minha conta aqui, nós tivemos aqui 12 igrejas, sem contar a CCB. Isso eu estou falando das igrejas mais importantes. Tá? Tem algumas outras aí, mas vão dentro da linha pentecostal. E uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, todas elas são filhas da primeira, que foi a igreja de Constantino. Gostaria eu de dizer, meu irmão, minha irmã, que todas elas representam o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus. Só que Jesus não criou a igreja. Jesus não fundou uma igreja. Jesus não reclamou para si o título de dono da igreja. Muito pelo contrário. Ele falava que somos todos filhos do mesmo Pai, Deus. Somos todos irmãos. E criou-se ali, através do ensino cristão de Jesus, uma linha de pensamento, uma linha que, se todos fossem verdadeiramente adeptos, nós teríamos hoje um mundo de igualdade, um mundo de honestidade, um mundo de honra, um mundo com uma moral assim santificada, um mundo de respeito e, consequentemente, um mundo de amor. Mas, a verdade, meu irmão, minha irmã, o que foi que aconteceu? O que sempre acontece? Quem é que comanda todos os países? Quem é que comanda todas as nações? São uma minoria rica, privilegiada, que detém para si o poder do dinheiro, o poder da política e o poder das armas. São eles que lideram todos os países. E as igrejas foram criadas por líderes. Se tem um líder, não representa os ensinos de Jesus. Porque o Jesus, o ensino cristão, ele coloca todos nós a nível de igualdade. Ninguém mais do que ninguém. O que diferencia um ou outro é o seu estágio espiritual. O quanto cada um determina para si mesmo o nível, a quantidade que vai buscar a espiritualidade na sua vida. Mas tudo baseado no ensino de Jesus. Que nós somos a igreja, que em nós é que vai habitar o Pai e o Espírito Santo. Assim habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É em nós. Porque nós somos as igrejas. Cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, à medida que o primeiro imperador criou uma igreja, ele criou sua metodologia, os seus rituais, colocou todas as suas crenças pagãs e criou ritos. Tudo que é ritualístico, assim, cultualístico, né? Isso daí vem de origem pagã. Jesus não criou nenhum ritual. Muito pelo contrário. Não tinha sacrifício, não tinha essa questão de santificar o sábado. Jesus, ele veio para colocar todos em liberdade de culto individual dentro de si mesmo, cada um criando o seu próprio culto, na sua busca à espiritualidade. E como consequência, quando você busca a espiritualidade, você vai se distanciando da carnalidade. Quando você está mais interessado na espiritualidade, você quer menos as coisas carnais. E você está menos suscetível
aos vícios. Então, meu irmão, minha irmã, é o que diferencia cada um de nós. É o quanto cada um de nós está disposto a buscar verdadeiramente o caminho que leva ao céu. O céu é espiritual. Agora, o que acontece, meu irmão, minha irmã, é que as igrejas criaram caminhos alternativos, dizendo que defendem a bandeira do Evangelho e de Cristo, quando isso é uma tremenda mentira. É uma tremenda mentira. E qualquer pessoa que hoje pertença a uma denominação, seja lá o motivo que for, qual for o motivo que você encontra para frequentar uma igreja? Eu vou só porque eu gosto dos hinos, eu vou porque eu gosto da oração, eu vou porque eu gosto da pregação. Não importa qual o motivo que você escolheu para justificar a sua ida nesses templos. Você está indo no templo do anticristo. No anticristo no sentido de que aquilo que vai contra o ensinamento de Jesus é anti o ensinamento, portanto, anticristo. Muita gente fica achando que o anticristo vai vir como um governador, assim, um homem que vai governar o mundo. Meu irmão, minha irmã, o anticristo já governa. Ele já governa na forma de política, na forma de igrejas evangélicas, católicas e nas mais diversas crenças que afasta o homem do verdadeiro evangelho, que leva ao encontro com o céu, com o mundo espiritual, que te leva à verdadeira santidade. A santidade é o oposto do pecado. E pecado, não nessa questão de crenças e fanatismo, o pecado vai te levar ao inferno, meu irmão, minha irmã. No inferno as pessoas estão aqui, enquanto tem vida. Depois que morrerem, os mortos não sabem mais nada. Mas você, nesta vida, é que você vive o inferno do engano, o inferno da distância do mundo espiritual, o inferno que te coloca longe de Deus. Para você achar que está buscando a Deus, você tem que ir numa igreja, ouvir um homem falar, prometer. E aí você diz, nossa, Deus está falando comigo cara a cara. Por quê? Porque falou alguma coisa do seu interesse pessoal? Você já parou para pensar que os seus interesses pessoais não estão condizentes com o evangelho verdadeiro? Ora, mas como que eu vou saber se os meus anseios, os meus desejos, as minhas expectativas estão alinhadas com o evangelho de Jesus? Meu irmão, minha irmã, já não passou da hora de você pegar uma Bíblia, não como um livro mágico, isso é crença, isso é uma crença pagã, isso é misticismo. A Bíblia não é um livro mágico, é um livro de registro. E lá foi registrado um evangelho. E através desse evangelho, e quando eu falo evangelho, eu não falo os livros de Paulo, não. Paulo foi o criador das igrejas, o sustentador de igrejas. Para aquele que estuda, vai ver que Paulo até contraria os ensinos de Jesus, dando interpretações que Jesus não deu. Mas quando eu falo evangelho, eu falo os quatro. Um corrobora com o outro. É Marcos, Mateus, Lucas, João, né? Então, já não passou da hora de você ler atentamente um, ler o outro, ver o que um concorda com o outro, né? Porque foram 4 evangelhos, um tomando o outro como base, né? E tentar entender, compreender. E usar o seu tempo não para ficar ouvindo essas pregações fantasiosas das igrejas, essas mentiras que te afastam do caminho espiritual. Você entra e sai e continua a mesma pessoa. Aprende a falar como aquela seita.
né? Porque são seitários, são seitas, são pessoas que acreditam que estão numa verdade. Por mais que você diga, não, eu só frequento, mas eu não acho que nós estamos com a verdade. Então você está fazendo o que lá? Busca a verdade. E a verdade é um mundo espiritual que você consegue alcançar. O Evangelho ajuda bastante. A interpretação correta do Evangelho. Mas é uma coisa que você tem que ter interesse, tem que buscar. Então, meu irmão, à medida, minha irmã querida, à medida que você vai lendo os evangelhos, meditando neles, tentando entender, buscando saber o entendimento de outras pessoas, né, a respeito daquilo, não esses pregadores que lêem um versículo de Lucas e falam, Deus vai abençoar a tua vida, você tem que ser pilar, você tem que... Não, isso não, meu irmão. Isso não. Eu creio que o evangelho até serve às vezes para direcionar as pessoas, mas a maioria dos pregadores não estão interessados nem um pouco em te encaminhar para o mundo espiritual. Eles querem encaminhar você para o cofre deles, pegando ofertas, dízimos, coletas e construindo templos e propriedades no nome de alguém. Financiando os negócios que constroem e dão manutenção a essa igreja. Por trás disso há muita sujeira do anticristo. Mas, meu irmão, minha irmã, esta conversa é contigo. Já não passou da hora de você entender o que é o Evangelho e ver se as tuas expectativas de vida, teus anseios, os teus objetivos estão alinhados ali com o Evangelho de Jesus? Passe a fazer isso, meu irmão. Para que então você verdadeiramente entenda que não é Deus que está falando na boca daquele homem, não. Porque as coisas que ele fala, mesmo usando a Bíblia, mesmo usando livros do Evangelho, livros soltos assim pela Bíblia toda, você vai ver que quando chega na hora da exortação, ele não te leva no caminho espiritual que leva aos céus. Ele promete problema para a tua família, ele promete solução dos problemas familiares, os problemas dos negócios, os teus problemas pessoais. Diz que é como uma droga. É como uma droga. Tem tanta gente que está longe da verdade espiritual e não consegue encarar a vida de forma plena e imune às setas malignas, né, que destroem as pessoas, levam elas para a depressão. Aí essas pessoas estão na carne. Apesar de frequentar igrejas, elas estão na carne, elas precisam de remédios, elas precisam procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque a estrutura dela não suporta a vida como ela é. E a vida é boa, meu irmão. A vida é o presente mais precioso que você recebeu. Mas você tem que ver sob o prisma espiritual, um prisma celestial. Porque aquela pessoa, às vezes, que está em depressão, você olha para ela, ela tem dinheiro, ela tem propriedade, ela tem uma boa aparência, ela pode chegar bem nos círculos sociais. E mesmo assim ela está numa depressão. Porque a janela, o prisma dela, é um prisma de sombra. É um prisma de derrota, de trevas. Porque ela está espiritualmente oposta ao céu. Ela está vivendo o inferno dela. E entre viver o inferno, muitas preferem acabar com o bem mais precioso que é a vida. A salvação para ela é caminhar rumo à espiritualidade branca. Branca, modo de dizer, clara, luz, que é a espiritualidade que Jesus nos ensinou. Oh, meu irmão, minha irmã, se você souber fazer isso, você vai levar outras pessoas por esse caminho. E não esses caminhos que esses pregadores estão te levando. Como eu estava dizendo, é como uma droga. A pessoa, às vezes, não encara a vida, ela bebe. Não encara a vida, ela consome algum tipo de droga. Mas o bem-estar que ela alcança, seja com bebida, seja com qualquer tipo de droga,
ilícita, lícita, porque a lei permite, né? A lei dos homens permite algumas drogas, né? Você compra na drogaria. Drogaria é seu traficante legalizado. Então não importa se seja bebida, se seja droga lícita ou as drogas ilícitas. Tudo que isso vai te dar é uma sensação de bem-estar passageiro. É como tomar droga para dormir, remédio para dormir. Remédio deveria ser tratado só as plantas naturais. Droga para dormir. Você toma, mas a qualidade do teu sono é um sono de entorpecimento. É o mesmo sono que a pessoa bebe ou se droga e dorme. Não tem qualidade. Meu irmão, minha irmã, o único bem passageiro, assim, a única forma de alcançar a paz, assim, uma paz que não passa como as drogas, uma paz permanente. A paz que eu desejo que esteja no teu coração é a paz do crescimento espiritual. A paz que vem através de cada passo rumo ao verdadeiro crescimento espiritual. Meu irmão, minha irmã, eu espero que esse vídeo possa te ajudar nessa questão. E possa, assim, ligar um botão na sua mente e possa te dar um insight. Porque eu não tenho a menor pretensão de ser o seu líder espiritual. Como eu disse, nós somos todos iguais. O que nos diferencia é a nossa disposição de buscar a espiritualidade e com isso alcançar a paz. Mas então, eu sabendo disso, eu tenho a obrigação de passar para você, foi isso que Jesus nos ensinou. Aquele que tem, passe, distribua o pão. O que estão te dando, meu irmão, minha irmã, não é o pão de Jesus. O que estão cortando é um pão que te vendem. Jesus nunca vendeu. Jesus fazia multiplicar. E se você entender a minha mensagem, essa mensagem vai se multiplicar. Eu peço a ti, meu irmão, minha irmã, que, se possível, você propague esse vídeo. O YouTube, atualmente, eles têm me bloqueado, porque eu fiquei muito tempo sem gravar, porque eu não sou escravo do YouTube. Eu não sou funcionário do YouTube. Eu não tenho que ficar criando conteúdo para o YouTube, para ele colocar os comerciais, as propagandas dele. A minha intenção é gravar vídeo para você, meu irmão e minha irmã. Para você que está perdido no mundo da religiosidade. Para você que está cativo na mão de todas essas religiões que foram criadas. Mas para que você abra sua mente e alcance as mesmas coisas que eu estou alcançando. Eu não cheguei na plenitude, mas eu estou caminhando rumo a ela. E eu quero isso para você, meu irmão. Meu querido irmão, minha irmã, então, se puder, indique esse vídeo. Quando você dá aquele like também, né, ajuda o vídeo, o YouTube a mostrar para mais pessoas. A verdade é essa, né? E o meu desejo é que chegue para muitas pessoas, mas o meu desejo maior é que chegue para muito mais pessoas através de você, com o seu entendimento. E à medida que você vai entendendo, você vai passando também. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Pai. Amém.